Olá, boa noite. Boa noite. O drama se repete. Moradores da região metropolitana sofrem com cheias na bacia do Rio dos Sinos. Em Novo Hamburgo, mais de 400 famílias precisaram sair de casa. Em Esteio, um bairro foi coberto pela água e as ruas viraram rios. Dentro da minha casa batendo até o joelho, mas saindo do pátio bate até o pescoço. Depois da chuva, o alerta. Ribeirinhos se preparam para enchentes nas ilhas do Delta do Jacuí. Tensão na Assembleia. Servidores protestam contra a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado para 2016. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Mais de 600 pessoas estão desalojadas e 50 desabrigadas por causa das chuvas no estado. Desde domingo, a precipitação chegou a 150 milímetros em algumas regiões, o que supera em 30 milímetros a média de todo o mês para o Rio Grande do Sul. São 33 municípios atingidos pela chuva no estado. E em Porto Alegre, a região das Ilhas do Guaíba está em alerta. A Defesa Civil diz que há risco de enchente nos próximos dias. Diego cresceu na beira do rio e sabe bem o que acontece quando a água sobe. Eu vi gente perder tudo. Porque a água tinha destruído a casa? Destruído tudo. Parede tinha rachado, móvel tinha sido destruído, roupa tinha perdido na água. A água traz lodo, traz cobra, traz tudo para dentro de casa. A última cheia foi em 2013. Agora, a região das ilhas está novamente em alerta para o risco de enchente. O mais importante para nós é o que cai na cabeceira do rio. E realmente está chovendo bastante lá para cima. Essa chuva, quando começar a chegar nas ilhas, e se coincidir com o vento sul represando, então a capacidade do rio de escorrer, ele vai começar a represar. E a previsão do Metroclima é de que o vento sul continue até sexta-feira. O nível do Guaíba não para de subir. Só nesta terça-feira, aqui na Ilha da Pintada, aumentou em 20 centímetros, como mostra essa régua, que agora está em 1,60 m. O risco de inundações, segundo a Defesa Civil, começa quando a água atingir este patamar de 2,05 m. As autoridades monitoram a situação e as lideranças comunitárias já definiram quais serão os abrigos em caso de cheia. Se preparam também para garantir a segurança dos ribeirinhos. Em cada ilha tem seus líderes comunitários, né? E aí então já começa uma programação, quem tem que sair, e tem os que ficam, né? Então quem tem que sair já vai vendo mais ou menos roupa, o que tem que levar para poder ir para o abrigo, né? Só que, por medo de furtos, a maioria dos moradores prefere permanecer em casa até o limite. Bate dentro de casa mesmo, nem é na porta. É que, para quem mora às margens do Guaíba, as cheias não são novidade. É a natureza da pessoal da ilha e do pescador. Ele não sai do habitat natural dele porque ele tem que preservar aquilo ali. Se a água encher, ele levanta os móveis. Se baixar, ele larga de novo no chão e assim tá. Se tu morar em ilha, tu não pode ter medo de enchente. A zona sul da capital também foi afetada pelo acúmulo de água. Na estrada da Ponte Grossa, um valão transbordou. As ruas laterais ficaram assim. Nesta casa, uma bomba ajudou o morador a retirar o excesso do pátio. Este carro quase foi invadido pelo rio que se formou na rua. Já na Avenida Serraria, próximo ao 3º Batalhão de Comunicações do Exército, no bairro Espírito Santo, o asfalto desapareceu. E ainda hoje você vai ver os efeitos da chuva nos municípios da região metropolitana de Porto Alegre, onde as cheias dos rios dos Sinos e Paranhana desalojaram centenas de famílias. A região leste terá uma quarta-feira de tempo instável. Em Porto Alegre, sol com muitas nuvens. A temperatura varia entre 12 e 19 graus. Em Guaíba, o dia vai ter períodos de céu nublado. A mínima fica em 12 graus ao amanhecer. No litoral norte, quarta-feira vai ser de tempo chuvoso. Em Tramandaí, a chuva diminui à noite, mas o tempo fica nublado. Mínima de 15 e máxima de 21 graus. O repórter Carlos Vort está na Assembleia Legislativa e nos traz as informações sobre a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado. Boa noite, Carlos. Como está o clima por aí neste momento?
Boa noite, Daniel. Boa noite, Dalva. O clima aqui na Assembleia é tenso. Nesse momento, cerca de 350 servidores acompanham a sessão de dentro do plenário e protestam contra a possível aprovação da LDO. A votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias deve começar daqui a pouco, por volta das 8 horas da noite. Isso porque antes os deputados precisam votar os 23 requerimentos para só depois votar as 36 emendas ao projeto. E essa votação em específico é muito importante, porque derrubar um requerimento pode significar também a derrubada de uma emenda. Bom, a noite aqui promete ser longa e a previsão de encerrar os trabalhos é só por volta da meia-noite. Lembrando que são 55 deputados, mas no telão que tem computado os votos aparecem só 51 votos, o que significa que, neste momento, 4 deputados não participam da votação. Dalva, Daniel. Obrigado, Carlos. E o Parlamento Gaúcho debateu hoje o destino dado aos recursos arrecadados pelo Estado. O evento realizado na Assembleia Legislativa abordou a importância de conscientizar as pessoas sobre a arrecadação de tributos, para onde vão, para o que servem e quais as formas de controle e fiscalização foram algumas das perguntas respondidas pelos palestrantes. Tem muito mais mecanismos do que tivera 20 anos atrás, com o advento da nossa nova Constituição, com outras formas de transparência. Hoje os salários estão abertos. A tecnologia da informação abriu um campo enorme onde você pode tomar consciência quase que full time sobre as decisões, sobre os atos. A quarta-feira vai começar nublada no centro do estado, com a possibilidade de garoa ainda nas primeiras horas do dia. À tarde, o sol aparece entre nuvens em Santa Cruz, mínima de 9 e máxima de 18 graus. Situação semelhante em Santa Maria, onde a mínima chega a 8 graus. À noite, muita nebulosidade em toda a região. Em Cachoeira do Sul, as temperaturas variam dos 9 aos 18 graus. E veja ainda nesta edição a importância do consumo de água durante o inverno. E depois do intervalo, os reflexos das chuvas nos municípios da região metropolitana. Em Esteio, um bairro inteiro está debaixo d'água. A gente volta já. A quarta-feira será de sol e temperaturas baixas no oeste do estado. A fronteira terá uma manhã gelada. Céu parcialmente nublado com períodos de sol em Uruguaiana, mínima de 15 e máxima de 16 graus. Em São Borja, o dia vai ser de sol com muitas nuvens. A mínima fica em 10 graus. Em Alegrete, geada ao amanhecer, com períodos de sol e poucas nuvens. As temperaturas vão dos 4 aos 16 graus. Esteio, na região metropolitana, foi um dos municípios mais atingidos pela chuva. A prefeitura declarou situação de emergência e antecipou as férias escolares. O bairro São Sebastião está debaixo d'água. Nossa equipe acompanhou o drama vivido pelos moradores e também o trabalho da Defesa Civil para salvar pertences e auxiliar na remoção das famílias. A senhora é moradora? Sou. Sofredor, para dizer melhor. Várias ruas do bairro viraram um rio, e um rio profundo. A água tá na média de 1,90 m de profundidade ali. Teve gente que se arriscou nadando. Barcos ajudam a trazer moradores e pertences. Agoniada, Franciele aguarda que o marido e o pai sejam resgatados pela Defesa Civil. Estão pedindo ajuda, vem buscar que eu não aguento mais. Estão com água por onde? Agora estão dentro da minha casa batendo até o joelho, mas saindo do pátio bate até o pescoço. Voluntários querem ajudar, mas não podem. Claro, o pessoal tá lá, tem duas criancinhas na frente lá de casa, elas sabem aqui, ó. O pessoal tá cansado, a gente se reveza e vai, só não pode deixar o pessoal lá, pô. Tá difícil também para a Defesa Civil? Tá difícil para eles, então a gente tem que ajudar. Temos que entrar com garantia, não pode ser qualquer um para estar entrando aí dentro, né? Tem pessoas que têm um mínimo de conhecimento, porque já agora nessa volta que a gente deu, a gente quase ficou lá dentro, né?
Então tem pessoas que têm conhecimento, quase que nós caímos para dentro do arroio. E se nós caímos dentro do arroio, não tem volta. A água subiu durante toda a noite. Em pouco mais de 24 horas, choveu 174 milímetros em Esteio, mais do que esperado para o mês inteiro. Como é que tá a tua casa? Minha casa deu perca total. A gente não tem mais o que fazer. Agora é só seguir em frente e recomeçar de novo. Os desalojados foram levados para a Igreja Santa Rita. Prefeitura e voluntários distribuem alimentos, roupas e aplicam a vacina contra o tétano. Os moradores agradecem a ajuda, mas cobram soluções. Será que as autoridades não estão vendo isso aí? Porque sempre, o ano passado não teve, mas é uma atrás da outra. E a gente sempre perdendo. Quando é que eles vão tomar uma providência? Quando, meu Deus? Tu vai chegar, tu vai ter tua casa para voltar. Eu não tenho mais a minha. A situação também é complicada nos vales do Paranhana e dos Sinos, onde mais de 1.000 casas foram invadidas pela água. As prefeituras de Riozinho e Rolante decretaram situação de emergência. Em Novo Hamburgo, choveu mais do que o dobro esperado para o mês inteiro. Alojamentos foram montados na cidade para receber as famílias desabrigadas. O arroio da Vala da Floresta, em Novo Hamburgo, transbordou. A água inunda a rua e as casas. Além do bairro estar localizado numa área bem baixa, a associação, a comunidade está focada no recolhimento do lixo, na coleta do lixo, para que não haja o entupimento dos bueiros e do próprio arroio, como vocês estão vendo que cedeu-se essa enchente devido também a muito entulho, lixo jogado. Alguns moradores do local dizem que as bombas de captação não estão funcionando. A prefeitura informa que a casa de bombas funciona com toda a capacidade, mas não está dando conta do grande volume de água. Em 27 horas, choveu 184 milímetros aqui em Novo Hamburgo. É quase o dobro da média para o mês de julho. E a previsão é de que chova ainda hoje mais 40 milímetros. E a situação deve ficar ainda mais complicada. O que nos preocupa hoje, a gente não sabe a quantia que vai descer. A gente puxou dos pluviômetros automáticos que choveu 131 milímetros lá. Hoje as bacias de acumulação estão todas cheias, estão todas encharcadas e a tendência da água agora é descer e no nível do rio subir. Em todo o município, 400 famílias tiveram que deixar suas casas. 54 estão sendo atendidas nessa estrutura do município na Praça da Juventude. Além da ajuda oficial, as famílias também contam com a solidariedade dos vizinhos. Quem puder ajudar com fraldas, calçados infantis, roupas infantis, eu já tornei público lá meu telefone no Facebook, é o 9470-1143. Me liga, eu busco. São Leopoldo também está em estado de alerta. Pela manhã, o Rio dos Sinos estava 4 metros acima do nível e subia 2 centímetros por hora. Provavelmente a gente vai deixar, mas há 2 anos atrás chegou a 6,40 e poucos, assim, foi a maior histórica aí que teve. A gente está torcendo que não chegue, né? As águas do Rio dos Sinos, em São Leopoldo, já atingiram moradores em 12 bairros da cidade. Em Montenegro, o rio Caí sobe 8 centímetros por hora. Bombeiros e Defesa Civil já falam em enchente. O rio deve transbordar a qualquer momento ainda nesta terça-feira. A Defesa Civil estima uma enchente em pequenas proporções. Os bairros Ferroviário, Industrial e Olaria correm risco de serem atingidos pela enchente. A chuva continua, nosso rio está subindo a 8 centímetros. Isso não é de hoje, fazem 3 dias que a Defesa Civil fez um alerta de que o rio poderia haver enchentes. Além da possibilidade de enchente, as chuvas em grande volume já resultaram em alagamentos em alguns pontos da cidade. No bairro Aeroclube, um arroio já subiu e 10 famílias tiveram que deixar as casas. Veículos da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros estão fazendo a remoção das pessoas que residem em áreas de risco. As famílias atingidas precisam de alimentos e roupas. Quem quiser doar pode procurar a Central de Doações da Defesa Civil no endereço que aparece aí na sua tela. Também é possível doar na Brigada Militar, bombeiros ou agências do Banrisul e do Banco do Brasil da sua cidade.
A situação aqui no Rio Grande do Sul preocupa. É que muita água ainda desce de Santa Catarina e do norte do estado em direção ao Rio Uruguai. Isso sem falar que deve continuar chovendo nos próximos dias. O alerta foi dado hoje pela Defesa Civil. Região noroeste ali a gente vai ter a consequência por causa da cheia do Rio Uruguai, porque parte dessa chuva que passou por Santa Catarina, ela caiu ali para o Frederico e vai escoar até a Barra do Caraí, então nós estamos monitorando. Região do Paranhana com muita chuva também, mas o rio controlado dentro dos leitos, tranquilo, com atingimento de no máximo 4 famílias que permaneceram no local ali. Ontem nós tivemos assim uma situação mais complexa ali na região, nossa região metropolitana, que é também aqui nos preocupa hoje em decorrência da quantidade de chuva que foi Novo Hamburgo, São Leopoldo, Esteio. Nós temos alertas de outras cidades dessa região do Paranhana, Igrejinha, Três Coroas, Novo Hamburgo, São Jerônimo, Parobé, que a gente está em contato permanente. Atenção muito especial ali ao Rio dos Sinos, porque ele subiu muito em decorrência da dificuldade de escoamento do Rio dos Sinos, por causa do represamento pelos ventos. Ele está bem próximo da borda. Então, se acontecer um transbordamento ali, a gente vai ter um atingimento de muitas famílias ali. Tempo fechado no norte do estado nessa quarta-feira. Na Serra, o dia vai ser de chuva e trovoada. Temperaturas amenas em Caxias do Sul, mínima de 13 e máxima de 17 graus. No Planalto, o tempo fica nublado durante o dia, chove em Passo Fundo e a máxima chega aos 18 graus. No Noroeste, tempo nublado, com aberturas de sol durante o período. Em Cruz Alta, as temperaturas ficam baixas. A máxima será de 14 graus. E assista depois do intervalo. Mesmo no inverno, o consumo de água é fundamental para a saúde. É já já. A quarta-feira vai ser de sol e nuvens no sul do estado. Em Bagé deve gear nas primeiras horas da manhã. Faz muito frio ao amanhecer, mínima de 4 graus. Em Pelotas, o céu deve ficar nublado em alguns períodos do dia. As temperaturas variam dos 7 aos 16 graus. Situação semelhante em Rio Grande, no litoral sul. A máxima chega aos 15 graus. E nós voltamos a falar sobre a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado para 2016. Neste momento, os deputados continuam no plenário da Assembleia Legislativa para encaminhar a votação. Durante a tarde, o clima foi tenso. Servidores públicos protestaram contra a proposta de congelar os salários do funcionalismo. Uma sessão tumultuada. A votação da LDO foi marcada por manifestações calorosas. O acesso foi restrito às galerias. Mesmo quem tinha senha ficou de fora do plenário. Vários colegas da Civil também conseguiram senha. Estamos do lado de fora. Tem muita gente que invadiu, sem senha. Um princípio de tumulto no acesso ao plenário quase danificou as portas giratórias. Do lado de fora da Assembleia, servidores de diversas categorias se manifestavam contra a aprovação da LDO. A Lei de Diretrizes Orçamentárias define o orçamento e limita a despesa do próximo ano para os 3 poderes. O projeto enviado pelo governo à Assembleia prevê para 2016 um crescimento de apenas 3% no custeio com a máquina pública em relação a este ano. Na prática, isso significa que não haverá aumento nos salários do funcionalismo, já que o reajuste representa apenas o crescimento vegetativo da folha. Para o presidente do Sindicato dos Escrivães, inspetores e investigadores do Estado, o governo cometeu um equívoco ao enviar o projeto sem consultar o funcionalismo. Isso vai levar ao tensionamento aqui dentro. E a gente sabe que esse projeto não é o primeiro. Acredito que o clima na Assembleia deva ficar muito tensionado. Só esperamos que o governo tenha a habilidade de conseguir contornar isso aí. Pelo menos ouvir as partes envolvidas nesse assunto todo aí. Mas, segundo o secretário de Desenvolvimento e Planejamento Regional, o projeto é um dos últimos recursos do governo que tenta se recuperar do que define como a pior crise já enfrentada pelo Estado. Para que nós possamos, inclusive, pagar as responsabilidades que nós temos hoje, com repasse aos outros poderes, com
pagamento aos hospitais, a fornecedores e aos próprios servidores, nós temos que apertar os cintos. E é isso que o governo está propondo. Para a base aliada, o projeto é polêmico, mas representa os primeiros passos para reverter a crise instalada no Estado. A maior reclamação é que vai ter ajuste salarial, mas a gente não entende dessa forma e a contribuição tem que ser de todos os poderes, inclusive dos funcionários públicos. Já a oposição se concentra em aprovar uma emenda que garanta o reajuste para as categorias acima da inflação do ano que vem. Nós vamos, até o final, tentar aprovar uma das emendas que permita que os poderes, o Ministério Público, a Defensoria Pública possam, ano que vem, ter, de um lado, os salários dos seus servidores corrigidos pela inflação, recuperando aquilo que perderam no ano anterior, e, por outro lado, que as verbas de custeio, que é o que faz funcionar esses órgãos, com serviços de segurança, de limpeza, possam ter reajustados também esses valores. Durante o inverno, é natural a queda no consumo de água, mas esse hábito não é saudável. A água tem inúmeras funções no organismo e justamente por isso precisa ser consumida sempre, com atenção especial durante a atividade física. É o que você confere agora na reportagem da TV Cachoeira. O Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da Saúde, sugere que se deve ingerir no mínimo 2 litros de água por dia ou suco de frutas e polpa congelada sem adição de açúcar. Mas durante o inverno, cadê a necessidade do corpo e o prazer de se beber muita água e com frequência? Isso se comprova nas academias, onde mesmo com a atividade física mais intensa, com o frio, a percepção de sede diminui sensivelmente. No verão a gente vai várias vezes ao bebedouro, mas no inverno uma vez durante a sessão de ginástica aqui. Né? Não sinto muita sede. Mas eu tomo sempre, né? Porque é obrigada a tomar uma aguinha é bom, né? Na verdade, o consumo de água é indispensável em qualquer estação do ano. E durante a atividade física, a falta dela prejudica até o resultado dos exercícios. Afeta no sentido de que todas as funções metabólicas que a gente tem no organismo dependem da água. Então, vai depender desde o resultado do teu exercício, a recuperação do exercício, como até a própria produção de energia para te fazer o exercício. Tudo depende de alguma reação química com a água dentro do teu organismo. Então, vai afetar bastante no resultado ou até na própria função de ter energia para fazer o próprio exercício. Em torno de 60% do nosso corpo é constituído com água. Então, no momento que falta água, que diminui o nível de água no nosso organismo, nós temos comprometimento de todo o metabolismo e, consequentemente, do rendimento na atividade física. Esta nutricionista ressalta que um consumo adequado e equilibrado de água é a melhor maneira também para reduzir o peso. Quem se mantém hidratado não tem picos de compulsão alimentar fora dos horários das refeições, que é muito comumente confundida a falta de água com vontade de comer alguma coisa. E aí come isso, não era, come aquilo, também não era. Enquanto não tomar um copo de água, não vai passar aquela vontade, né? E então é importante que a gente faça a coisa certa desde o início do dia, né? Começa tomando um copo de água. E nós voltamos amanhã às 7h30 da noite com novas informações da capital e do interior do estado. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite e até amanhã.